E aí galera do YouTube, aqui quem fala é Leandro, sejam todos bem-vindos ao canal Cine Leandro. E bom pessoal, apesar de Ben 10 Supremacia Alienígena ser taxada como a pior série da franquia Ben 10, não tem como negar que ela trouxe coisas muito interessantes, sendo uma delas o Ultimatrix, ou como os brasileiros conhecem, o Super Omnitrix, que na minha sincera opinião é o relógio com o melhor visual de todos os Omnitrix que já tiveram na franquia. Além de sua famosa função, que permitia aos aliens evoluírem para o que seria em teoria sua versão mais poderosa, podendo assim se transformar em supremos. Mas apesar desses pontos positivos, infelizmente o Super Omnitrix acaba não sendo o relógio mais funcional, já que infelizmente ele possui inúmeros bugs, tanto que o Azimuth considera ele uma versão inferior do Omnitrix, considera ele uma versão mal feita. Coisinha mal feita e com função evolutiva, é pedir problema. Pra variar, você não entende. Você provou o seu valor, mas essa versão inferior do meu Omnitrix não é mais digna de você. E isso acontece porque o Super Omnitrix não foi finalizado pelo Azimuth, e sim pelo Albedo, que se achava mais inteligente que o próprio Azimuth. Então o Super Omnitrix acaba não recebendo os recursos necessários para ser um relógio 100% funcional. E o Ben só pegou ele no final de Força Alienígena porque ele tinha destruído o Omnitrix protótipo para o Vilgax não dominar o mundo. E é disso que eu vou falar hoje, das falhas do Super Omnitrix. Eu vou começar falando da seguinte falha. Assim como o Omnitrix protótipo, o Super Omnitrix transformava o usuário no alienígena errado. E assim como o Omnitrix protótipo, o Super Omnitrix podia ser afetado por mana. E uma outra falha é que o Super Omnitrix não conseguia detectar criaturas extradimensionais. Ao contrário do Omnitrix protótipo, o Super Omnitrix não tinha a capacidade de restaurar o DNA daqueles corrompidos pelos xenocitos, como foi o caso dos Arachnachimps DNA Aliens. Apesar de ser incrível, segundo o Dwayne McDuffie, a função evolutiva consumia a bateria do relógio muito mais rápido que as transformações normais. Quando o relógio é exposto à interferência eletromagnética, ele pode causar transformações não intencionais e não pode ser desativado até que a fonte da interferência desapareça. Assim como o Omnitrix protótipo, em algumas ocasiões, o dano sofrido pelo usuário era mantido mesmo após a transformação ter acabado. O Super Omnitrix sempre entrava em modo de coleta quando detectava uma espécie sapiente cujo DNA não estava na corrente Codon. E consequentemente, ele não podia transformar o usuário até que o DNA fosse obtido ou o espécime não tivesse mais no alcance. Assim como o Omnitrix protótipo, o Super Omnitrix pode ser controlado por interferência temporal, podendo perder transformações se atingidas por raios temporais. A genética de algumas espécies pode alterar a personalidade do usuário, como é no caso do Rat e do Diabrete. O Super Omnitrix pode ser hackeado, visto que o Inspetor 13 conseguiu romper as medidas de segurança e ativar o controle mestre. E o Alpha também conseguiu hackear o relógio e formar sua própria réplica do Super Omnitrix, alimentada por nanites corrompidos. E por causa da interferência, o Super Omnitrix vai parar de funcionar por um tempo. E falando novamente da função evolutiva, as formas supremas eventualmente se tornarão sencientes dentro do relógio devido a uma falha na função evolutiva. Mas o Azimuth corrigiu essa falha no final do episódio O Sacrifício Supremo. O Super Omnitrix pode ser removido do pulso do usuário com muita facilidade, então qualquer um pode pegar ele. E como visto no episódio A Grande História, ele vai parar no pulso de quem o ativar. Apesar de que no episódio Victor ressurge, quando o Rei Serion ativou o relógio, ele não foi parar em seu pulso. Quando a transformação acaba, o usuário volta com suas roupas normais, independente do que tivesse vestindo antes de se transformar. Mas eventualmente, esse bug foi corrigido em algum momento antes ou durante o episódio Treinamento Básico. E segundo Dwayne McDuffie, o Super Omnitrix podia reconstruir a última coisa que o usuário estava vestido antes de se
transformar, mas o Ben não descobriu como fazer isso. E do mesmo jeito que o alien se machuca e o ferimento continua após a transformação acabar, se o usuário se machucar, os aliens também vão ficar machucados. Pessoal, se vocês estão achando interessante tudo isso que eu tô falando aqui, né, de todas essas falhas do Super Omnitrix, e vocês nem faziam a menor ideia que tinha tudo isso, ou vocês já sabiam, então eu só vou pedir algumas coisas em troca, que são deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhum dos vídeos novos que eu postar aqui. E também peço para vocês compartilharem com seus amigos, que sério, isso vai me ajudar demais aqui. E também convido vocês a me seguirem no Instagram, que é @cineleandro, porque por lá, nos meus stories, vocês sempre vão ficar sabendo das novidades do canal, então fiquem por dentro. Falhas técnicas deixam todos os aliens nus e com frio, com exceção do 4 braços. Mas o Azimuth corrigiu esses erros no Omnitrix definitivo. E por fim, a próxima falha é que as fontes de DNA dos alienígenas podem sobrepor-se ao alienígena e assumir controle da mente do usuário, como foi o caso do Anfíbio e dos Supremos. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários mais alguma outra falha do Super Omnitrix que eu não falei aqui. E também me digam se vocês querem que eu faça agora um vídeo, no caso, falando das vantagens do Super Omnitrix. E se vocês gostam desse tipo de vídeo onde eu falo de Ben 10, então deem uma olhada nessa playlist aqui, onde só vai ter vídeo sobre isso, sabe? Onde só tem vídeo sobre Ben 10, que é uma playlist exclusivamente sobre isso. Que sério, os vídeos que estão aqui estão muito legais, vale muito a pena serem assistidos. Fique com Deus, um abraço e tchau!